Olá, bom dia, muito bom dia, programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa por estar de volta na apresentação deste programa. Eu sou o irmão Gutenberg e estou sempre com vocês nesta programação de fé. Nosso objetivo e a nossa finalidade com esta programação é transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. O nosso intuito e o nosso propósito com esta programação é fazer com que a verdade chegue até seu lar através da Pedra Branca FM, do nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, e da nossa página no Facebook. Estamos ao vivo agora pelo Facebook. É um prazer adentrar agora no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver ouvindo esta programação. Fique conosco até o final da programação, que você será ricamente abençoado. Nós queremos começar uma série aqui sobre os atormentadores, porque um demônio é um atormentador. Então nós queremos frisar aqui de forma enfática, para que você compreenda: demônios que atormentam eleitos, demônios que atormentam salvos e demônios que atormentam os perdidos. Isto será aquilo que nós vamos se deter nesta programação, é sobre isto. Os atormentadores. Os atormentadores que atormentam na esfera da alma, do espírito e do corpo. Uma vez que o homem tem uma tríplice natureza. Ele tem corpo, dentro do seu corpo está o seu espírito e dentro do seu espírito está a sua alma. Então ele tem corpo, espírito e alma. E eu sei que um verdadeiro cristão, ele só consegue ser um vencedor quando ele consegue entender a sua tríplice natureza. E desta natureza tríplice, a alma é a torre de controle, é o principal. Jesus frisou: de que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma. Observe, ele deu prioridade à alma. E isto é o que nos diferencia de um animal. A nossa alma. É a alma que diz para pôr roupa no corpo. O animal não tem alma, ele não precisa ser advertido de colocar roupa no corpo. Eles andam nus. Então observe, a alma como a torre de controle, a alma como principal, a alma é o local onde o Espírito Santo habita. E na alma de um eleito, Satanás não pode tocar. Então nós vamos deter-se na leitura em Jó, e eu quero fazer uma série sobre isto, sobre os atormentadores que atormentam os eleitos, o salvo e o perdido. Eu quero destacar para vocês assim: o eleito nós vamos observar na figura de Jó. O salvo nós vamos observar na figura de Saul, e o perdido nós vamos observar na figura de Acabe. Então aí você tem três que foram atormentados, um como eleito, outro como salvo e outro como perdido. Então os demônios atormentam os eleitos, os salvos e os perdidos. Mas para que Deus libera? Isso tudo é liberado por Deus. Para que Deus libera um demônio para atormentar um eleito? Para o aperfeiçoar. O profeta William Branham, o profeta desta era, nos ensinou que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Mesmo assim, Deus teve que liberar Satanás para o açoitá-lo, porque existe um chicote nas mãos de Deus para açoitar seus filhos.
E este chicote é Satanás. Deus pega este chicote para açoitar seus filhos, para repreender, para prová-lo, porque um verdadeiro filho, ele tem que ser disciplinado, e se ele não aceita a correção e a disciplina, ele não é filho, ele é ou ilegítimo ou bastardo. Só lembrando que um bastardo é aquele que nasce de uma relação de adultério, e o ilegítimo é aquele que nasce de uma relação fornicária, ou seja, antes do casamento. E o bastardo nasce depois do casamento de uma relação de adultério. Então veja só, os fariseus chamaram Jesus de ilegítimo, que disse que ele nasceu antes do casamento, mas eles não entendiam o espiritual. Mas vamos aqui, eu quero fazer a leitura para nós esmiuçarmos isto, para nós detalharmos isto de forma que você venha a compreender. Veja só, eu quero ler com vocês lá em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás também veio entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Então Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Eu ando para cima e para baixo na terra. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se aparta do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa e sobre tudo o que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos e suas posses aumentaram na terra. Mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante de tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder. Somente sobre ele não estenda a tua mão. Então Satanás se foi da presença de Deus. Observe comigo, veja só. Eu quero que você entenda que um eleito, ele pode ser atormentado por um demônio para a correção do seu espírito. Jó, na figura de um eleito, Deus liberou Satanás para o atormentar, para que houvesse a correção do seu espírito. No pior da vida de um eleito, Deus sempre extrai o melhor. E o que Deus estava fazendo com Jó era para extrair dele o melhor, para extrair dele a maior visão, a visão da ressurreição. Eu quero somente abrir um parênteses aqui para você entender. O livro de Jó foi o primeiro livro que foi escrito na Bíblia. O primeiro a ser escrito, ele está colocado em ordem cronológica, depois de Esté e antes de Salmo. A gente sabe que esta ordem cronológica que ele está aqui é perfeita, uma vez que Esté simboliza a noiva, Jó simboliza a maior visão, a ressurreição, a noiva será ressuscitada e depois ela irá cantar louvores a Deus, irá adorar Deus eternamente. Então aqui você tem Esther como a noiva, Jó como a ressurreição e Salmos como adoração. Então é isto que vai acontecer com a noiva de Cristo. Ela passará pelas provas, pelos problemas, pelas dificuldades, será ressuscitada e depois irá adorar a Deus eternamente. Então você tem Esté, Jó e Salmo. Mas se tratando de escrita, o livro de Jó foi o primeiro a ser escrito, ou seja, o primeiro. Ele foi escrito antes de Gênesis. Gênesis quer dizer princípio. Observe comigo.
Esse livro foi escrito antes de Gênesis. Por quê? Para frisar para nós que nada derruba um homem que tem seu nome escrito antes do princípio. Então, como o livro de Jó foi escrito antes de Gênesis, então o nome de Jó foi posto antes do princípio. Gênesis quer dizer princípio. Isto significa dizer que os eleitos tiveram seu nome escrito antes da fundação do mundo, antes do princípio de qualquer molécula, de qualquer átomo. E nada pode derrubar esses eleitos que estão aqui na terra. Quando eles estão sendo açoitados por Satanás, é para a correção do seu espírito, é para corrigi-los, porque todo filho tem que ser corrigido e disciplinado por Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 12. Agora observe comigo. Jó era um homem de muitas posses, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se aparta do mal. Isso inculcava na minha mente ao olhar estas coisas e dizer: como é que um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e que se aparta do mal poderia ser açoitado daquela maneira? O homem que mais sofreu na carne depois de Jesus Cristo foi Jó. Mas isso para nos mostrar que as circunstâncias e as adversidades, as tribulações, os problemas não irão nos afastar da presença de Deus, porque nada vai nos derrubar, porque nossos nomes foram escritos antes da fundação do mundo. Isso é para nos mostrar o primeiro livro escrito na Bíblia, para nos dar este exemplo de que nada vai nos derrubar nesta terra. Então, por que este livro foi o primeiro a ser escrito? Porque dele seria extraído a maior visão. A maior visão que um homem já teve na terra foi a que Jó teve. Observe comigo, Jó, ele não tinha certeza da ressurreição. Ele observava uma árvore, ele via que aquela árvore, mesmo sendo cortada, ao cheiro das águas, ela brotava novamente. Ele observava como uma árvore chegava no inverno, a seiva descia para a raiz e aquela árvore, as suas folhas caíam. Mas na primavera, aquilo voltava a brotar de novo, a vida voltava. Mas ele observava o homem, e o homem, o que é que acontece depois que ele desce a cova? Fica no esquecimento. Para onde este homem vai? Onde este homem está? Este homem está. Então Deus queria extrair deste homem a maior visão, para que esta visão ficasse como exemplo para outros, para morrer naquela mesma esperança. Jó morreu e foi sepultado na caverna de Macpela. Observe. Abraão, ao ver que Jó foi sepultado lá, sepultou Sara lá. Abraão foi sepultado na caverna de Macpela. Isaac foi sepultado lá também. Jacó foi sepultado lá. E José estava no Egito e disse: quando eu for, leve meus ossos para a terra prometida. Porque eles criam que aquele homem morreu na esperança de um dia o Redentor se levantar sobre a terra. Então quando Jó bradou e disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, ainda que esses vermes da terra comam a minha carne, eu verei a Deus. Então agora Deus queria extrair dele a maior visão para que ele tivesse certeza da ressurreição, de que um dia estaria com Deus. Então ele viu um homem se levantar sobre a terra, e este homem é quem? Senhor Jesus Cristo. Então Abraão, Isaac e Jacó morreram nesta mesma esperança de que um dia o Redentor viria e eles não ficariam ali. Aquele Redentor iria se levantar sobre a terra e corpos também iriam ressuscitar. Ele iria ser a primícia do que dorme, Jesus, e iria levantar outros. E isto se cumpriu lá em Mateus, quando Jesus ressuscitou e corpos de santos foram vistos ressuscitados. Ali estavam os corpos desses santos: Abraão, Isaac, Jacó,
Jó, ali estava o cumprimento desse Redentor que se levantou sobre a terra, vencendo a morte. A morte não tem poder sobre os eleitos de Deus, sobre os filhos de Deus. Mas para Deus extrair a maior visão desse homem, ele teve que levar ele ao pó e à cinza. Ele teve que deixar ele ser surrado. Mas Deus delimita limite para Satanás. Ele dá um limite. Olha, os primeiros 4 ataques que Jó sofreu foi nos seus bens, mas não toque no seu corpo. Os últimos 3 ataques foi no próprio Jó, mas não toque na sua alma. Observe comigo. Eleito de Deus, quando você está sendo provado, testado, açoitado, disciplinado, saiba que Deus está fazendo isto para a correção do teu espírito, para extrair de você o melhor, para corrigir você, para levar você a uma posição mais elevada, para te colocar na posição correta. Então observe. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. O primeiro ataque de Satanás em Jó foi nas suas 500 juntas de boi e nas suas 500 jumentas. Depois Satanás tirou suas 7.000 ovelhas. Depois tirou seus 7.000 camelos. E depois tirou seus 10 filhos. E Jó prostou-se com o rosto em terra e adorou ao Senhor e disse: Deus me deu e ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó não pecou contra Deus. Deus liberou Satanás para fazer isto. Toca, mas não toca na sua carne. Não toca nele. Existe limite. Satanás teve que testificar que Deus cerca o eleito por detrás e por diante. Nós estamos cercados. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isto são cercas de Deus ao redor de nós. Mas quando Deus tira a cerca, permite que Satanás nos atormente, é para o nosso crescimento, é para a nossa correção. Então, o demônio pode atormentar um eleito, mas não pode tocar na sua alma. Dependendo do limite que Deus dá, é aonde ele vai. Vai, tira os seus bens, mas não toca nele. Então Satanás, não estando satisfeito, Deus conversou de novo com ele. Diz: de onde vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se aparta do mal. Observe, toda vez que Deus olha para um eleito, ele olha como se fosse perfeito. Você pode olhar para mim e ver falhas, mas Deus não olha para mim vendo falhas, porque o que me aperfeiçoa é o sangue de Cristo. Então quando ele olha através do sangue. Então observe só. Deus, quando olha para mim, ele diz: ali é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se aparta do mal. Então Satanás diz: também ele tem saúde. Ele tem saúde, não é em vão. Aí Deus diz: então vai lá, eu entrego ele em tuas mãos. Toca na sua carne e no seu espírito, mas não toca na sua alma, porque a alma dele é minha. Observe, Satanás não pode tocar na alma de um eleito, porque a alma do eleito é de Deus. E como frisei, a alma é o principal. A alma é a torre de controle. A alma vale mais do que o mundo inteiro. E esta minha alma está redimida pelo sangue de Cristo. É como o sangue nos umbrais da porta. A morte não pode entrar ali. E a morte é a morte da alma. A alma que pecar, esta morrerá. Então observe. Venha comigo aqui para você entender claramente isto. Então Satanás colocou úlceras nele, da ponta do dedo até a cabeça.
E aí vem os ataques psicológicos no seu espírito. Uma vez que eu falei que o ser humano tem uma natureza tríplice: corpo, espírito e alma. O corpo tem 5 entradas: visão, audição, tato, paladar e olfato. O espírito tem 5 entradas: consciência, memória, afeto, imaginação e razão. A alma só tem uma entrada, uma porta: ou entra fé ou entra dúvida. Satanás tocou no corpo de Jó, colocando úlceras malignas, e no seu espírito ele tocou através da sua mulher, que fez uma pressão psicológica em Jó tão grande. Diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó diz: tu falas como uma louca. Aceitaste o bem de Deus e o mal tu não queres aceitar. Quando o mal estiver acontecendo comigo, é certo, deixa eu abrir um parênteses, é certo que tem pessoas que dão lugar ao diabo, mas se eu vivo uma vida íntegra, reta, temente a Deus e se apartando do mal, e eu estou sendo provado, é para a correção do meu espírito, é para Deus extrair de mim o melhor, para extrair da minha pessoa o melhor. Então observe comigo. Aí veio a pressão psicológica, a pressão no seu espírito, a pressão no seu afeto, na sua memória, na sua imaginação, na sua razão, na sua consciência. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Tu ainda temes a Deus? Jó diz: tu falas como uma louca. E os amigos de Jó o acusaram ele de ter pecado. Pressão psicológica, pressão no seu espírito. Só é o local aonde Satanás vai na vida do eleito. Ele pode ir no corpo e no espírito, mas na alma ele não pode ir. É uma pena que meu tempo está acabando, não vai dar tempo de eu terminar. Mas veja só: demônios atormentando o eleito. Mas de uma coisa eu tenho convicção: minha alma é de Deus e ele não pode tocar. Porque a alma só se alegra com a palavra. Portanto, se sua alma está segura em Deus, pode ter certeza que Deus vai restaurar seu espírito e seu corpo. Isto é claro, porque a mudança vem de dentro para fora. Demônios que atormentam eleitos, demônios que atormentam salvos, como Saul foi atormentado. E aí nós temos o 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Porém o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. Veja que tudo está na permissão de Deus, no programa de Deus, no propósito de Deus. É Deus quem libera este chicote para açoitar seus filhos ou para trazê-lo de volta, para salvá-lo. Veja, e os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Observe. Saul estava desviado. Deus mandou um espírito atormentador para o atormentar. Para quê? Para salvá-lo. O profeta William Branham diz que Saul foi salvo. Nunca diga que Saul se perdeu. Saul foi salvo. Então Deus liberou aquele espírito para atormentar Saul, para o trazer de volta, para salvá-lo. Então veja só, é a mesma coisa que acontece em Coríntios, quando aquele jovem que estava cometendo aquele ato tão repugnante, deitando com a sua madrasta, e aí diz: o tal deve ser entregue a Satanás. Para quê? Para ser surrado na carne, para que ele fosse chicoteado, para que ele entendesse que o único local onde você encontra paz é em Deus. Então ele iria ser chicoteado, surrado, para que ele fosse. Lá em 2 Coríntios, o jovem volta arrependido do perdão. Se recusa a obedecer, Deus te leva para casa vencido. E se tu recusas a obedecer, Deus irá pegar o chicote, é Satanás, atormentador, demônio, para te atormentar, para te surrar. Aí você sabe que o único pelo qual você está seguro é em Deus, que você ordem para Deus. Mas para Deus teve que ter um instrumento para que ele morresse
e fosse salvo. Então o espírito se retirou dele e o espírito atormentador veio para trazê-lo, para salvá-lo. E aí nós temos, para os perdidos, Deus manda espíritos para fazer eles serem destruídos. Foi o que aconteceu com Acabe em Ramot-Gileade. 400 profetas de Acabe profetizando bênçãos, profetizando vitórias, só profetizando prosperidade. Aquilo era mentira, era um espírito mentiroso na boca daqueles profetas. Mas Josafá, sendo um homem espiritual, observou, e qualquer homem espiritual sabe que as denominações só estão profetizando bênçãos, vitórias para o povo. E isto está errado. Isto é um espírito mentiroso na boca desses pregadores. E aí você... Mas Josafá, sendo um homem espiritual, diz, mas não tem mais ninguém. Tem Micaías, mas ele só profetiza contra mim. Agora observe, manda chamar Micaías. Micaías veio. Então o mensageiro diz, falas aquilo que agrada ao rei. Micaías diz, eu falarei aquilo que o Senhor mandar. Ou seja, Micaías era um profeta menor, Elias era o profeta maior. Micaías só poderia falar aquilo que Elias falou. Então veja só, e Elias já havia profetizado contra a casa de Acabe. Então Micaías foi. Micaías disse, eu vi o Senhor no seu trono, e todos os exércitos estavam à sua direita e à sua esquerda, e diziam uns para os outros, quem irá e enganará Acabe para que ele vá tombar em Ramot-Gileade, para ser destruído em Gileade. Então assim, o espírito debiu, eu irei enganar. Disse, como? Qual é o plano? Eu serei mentiroso na boca dos seus profetas. Eu estudará assim sucedido. Espíritos mentirosos, demônios, vários profetas denominacionais, falsos profetas denominacionais, pregadores denominacionais, que para levar as pessoas a atuarem, para levar as pessoas a serem destruídas. E aí, Acabe não acreditou, caiu e morreu. E eles profetizando vitória. Acabe foi à guerra e foi morto. Espíritos atormentadores atormentando as pessoas no corpo, do espírito e na alma dos perdidos. Para quê? Para que eles cheguem a ser destruídos. É forte ter dizer isto, mas é a verdade. Por ter rejeitado, 1 Tessalonicenses 2, e por rejeitar o amor da verdade para serem salvos, Deus manda a operação do erro para que decreto a um espírito de mentira. E foi isso que aconteceu. Eles rejeitaram a verdade e o espírito de mentira está na boca dos profetas, dos falsos profetas, dos pregadores denominacionais para enganar e levar as pessoas à destruição. Demônios que atormentam o eleito, mas quando vier o tormento é para te aperfeiçoar. Demônios que atormentam salvos, Deus permite para que eles sejam salvos. E demônios que atormentam perdidos, Deus permite para que eles sejam destruídos. É uma pena que meu tempo acabou, mas eu voltarei na próxima programação para nós falarmos mais sobre as maravilhas de Deus e estas coisas gloriosas. Que Deus te abençoe, te guarde, tenha um ótimo dia na paz do Senhor. Nossos cultos são todas as quartas e domingos, ou domingos e quartas, a partir das 19h30. Você é meu convidado especial. Rua Cândido Gambarra, sem